Irmãos, preste atenção. Eu havia comentado que eu iria ministrar sobre a igreja. Lembra que eu falei que o mês de agosto eu ia dedicar sobre ministrar a igreja? Então eu tenho seguido isso, aquilo que o Espírito Santo já havia colocado no meu coração. Essa mensagem, ela nada tem a ver com o evento que eu estava. E eu queria que a gente pensasse a respeito, como Dia dos Pais, sobre a paternidade. Sobre a paternidade. Porque ela é algo muito importante, e não se preocupe com o texto e com o título em si, mas eu quero construir algo aplicado à igreja, ao evangelho, às nossas famílias, à igreja de um modo geral. Então, no domingo atrasado, eu havia falado sobre 3 ataques que a igreja passa, lembra? E aí depois, no domingo passado, eu falei, enquanto indivíduo, que nós somos templos do Espírito Santo. Então eu havia falado da igreja, dos cuidados que a gente precisa ter, e havia falado de nós como templo do Espírito Santo, porque a gente precisa tomar muito cuidado. E quando você é templo e o Espírito Santo habita, o que você traz para dentro desse templo do Espírito Santo? Isso é responsabilidade sua. Os nossos ouvidos, nossos olhos, em que eles estão? Então eu havia já trabalhado isso. Nesse mover do Espírito Santo, em Moriá, fazendo 10 anos, que eu quero colocar a respeito dessa nossa caminhada de 10 anos. Eu queria que a gente estivesse muito atento à pessoa de Barnabé. Eu queria trabalhar um pouquinho a paternidade, eu queria falar um pouco da igreja. Nesse texto que nós lemos, foi a primeira vez que os cristãos foram reconhecidos como pequenos cristos. Então eu queria trabalhar isso, e tem tudo a ver a ação, a atitude, a nobreza de Barnabé, a pessoa de Barnabé, com a igreja, com a profundidade da igreja, com a velocidade da igreja, com a caminhada da igreja e com o cristianismo. Amém? Estão caminhando comigo? Eu quero voltar então no texto, fazendo essa introdução, Aqueles dias da igreja de Atos eram dias difíceis, porque havia perseguição. Está no verso 19, acompanhe comigo. Verso 19, a igreja estava sendo perseguida. E a igreja estava com medo de anunciar o Cristo, porque ela estava perseguida. Se você olhar ainda no verso 19, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu, só conversavam entre eles. Queridos, o evangelho é para todos. E Deus trabalha de várias maneiras. Deus trabalha de várias maneiras. Foi necessário ali, promover ali, aquela diáspora, aquela romper das pessoas para que se movessem em vários lugares. Verso 20, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, está vendo? É como se assim, olha, fosse para Igarapé, foram para Contagem, foram para Belo Horizonte, as pessoas começaram, a se esparramar, e com isso o evangelho ganhou força. Verso 21, a mão do Senhor estava com eles, e muito crendo se converteram. Muitos entenderam aquilo que o Senhor estava fazendo. Verso 22, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Para você entender, é como se aquilo que acontece em Betim, a igreja de Belo Horizonte, como se fosse uma principal, ficou sabendo que aqui estava acontecendo algo maravilhoso. Então a igreja de Belo Horizonte envia alguém para ajudar a igreja de Betim. Eu estou parafraseando o texto para você entender. Então vem uma pessoa, quem que vem? Barnabé. Quando Barnabé chega, qual é o impacto dele? Verso 23, quando ele chegou, o que ele viu? A graça de Deus. Havia uma graça de Deus sobre a igreja de Antioquia. Havia uma graça de Deus. A palavra estava sendo pregada. As coisas estavam fluindo.
Como que Barnabé ficou? Está no texto, olha aí comigo, verso 23. Ele ficou, se alegrou. Naquela versão ali, ele se alegrou. Na minha diz, ficou muito alegre. Uau! Ficou muito alegre. Até aí tudo bem? Estão entendendo? Você precisa sair daqui mais do que informado, nutrido. Você precisa aplicar isso na sua vida. Isso precisa gerar mudança na nossa vida. Vou aproveitar aquele texto ali. Quando ele chegou, ele viu a graça de Deus e se alegrou. E exortou a todos. Mas não estava tudo bem? Estava bem ou não estava, irmãos? As coisas estavam funcionando ou não? Mesmo que funcione, precisa de exortação. Precisa de autoridade, precisa de governo. Exortou a todos que permanecessem no Senhor. Irmão, será que isso muda? Será que isso é diferente dos dias de hoje? Eu abri o culto hoje falando daquela passagem do texto lá de Êxodo, quando o povo sai da escravidão. Até usei esse texto lá da nosso encontro lá de pastores da confraria. Confraria significa pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo coração. E a gente precisa entender que há algo muito igual com a igreja antiga, com o povo antigo, saindo da escravidão, saindo do Egito, saindo do mundo, encontrando a libertação, porque isso é a mesma realidade da igreja hoje. Muitos hoje estão sendo salvos, muitos hoje estão sendo libertos, a aplicação é a mesma. Então, para que tudo se movesse, havia uma direção. Quando Deus movia a nuvem, quando Deus movia a coluna de fogo, a igreja se movia. Por que a igreja se movia? Porque ela precisava se mover dia e noite. Quando parava, parava. Então, desde os primórdios do povo de Deus, é assim que funciona. É uma caminhada. E a gente precisa permanecer. Volta lá fazendo favor no 23. Então, permanecer no Senhor com propósito de coração. Irmãos, o nosso coração ele é entregue não a uma obra. Ele é entregue ao Senhor, a um propósito. Então eu entrego esse meu coração a um propósito no Senhor. 24. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo. O que nós temos ministrado aqui às quintas-feiras? Irmão, se eu e você não for cheio do Espírito Santo, se o Espírito Santo não estiver produzindo algo novo em você, você perdeu o movimento da nuvem, você ficou para trás. Aí você não entende aquilo que o Senhor quer para a igreja hoje. O Evangelho não muda, ele é o mesmo. Mas se você não estiver ouvindo ao Espírito Santo, irmãos, sempre vão ter duas pregações. E todas duas pautadas com a Bíblia. Quando Jesus foi tentado, tinha alguém pregando para ele com a Bíblia. Quem era? Diabo. Sempre haverá dois pregadores com a Bíblia. E a pessoa que vai te revelar a verdade é o Espírito Santo. Se você não se move no Espírito Santo, se você fica para trás. Eu preguei aqui uma vez sobre guerra espiritual, sobre os moabitas. Quando a igreja perde o tempo, ele ataca os que ficaram para trás. Irmãos, eu sou muito intencional naquilo que eu prego. Irmãos, desculpa, eu sou muito bíblico. A gente precisa entender a palavra. Então o Espírito Santo, Barnabé, porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo. Irmãos, não adianta ser só cheio do Espírito Santo. Eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter fé. Nós temos que ter fé. Nós precisamos entender aquilo que o Senhor faz. E muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé exortava com toda a firmeza a permanecer no coração. Quem é Barnabé? Homem bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Verso 25.
E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo. Quem é Saulo? Quem me ajuda? Paulo. Irmãos, há tantas coisas na Bíblia que às vezes a gente entende errado e nos ensinaram errado. Paulo nunca deixou de ser Saulo. Saulo nunca deixou de ser Saulo. Muitas vezes a gente acha que quando Paulo se converteu, ele deixou de ser Saulo. Não, nunca deixou de ser Saulo. Nunca deixou. Não é sobre isso que eu vou pregar, mas eu queria te provocar você a examinar a Escritura, a entender. Então Saulo, ou Paulo, é achado e conduzido para a igreja de Antioquia. Uau! Olha Barnabé, o que Barnabé fez? Barnabé viu uma igreja vibrante, uma igreja cheia da graça de Deus, mas ele entendeu que ele precisava de de Saulo. Será que ele precisava de Saulo ou Saulo precisava dele? A gente precisa pensar, a gente precisa ler e a gente precisa muito do Espírito Santo. Verso 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Queridos, preste muita atenção. Olha que coisa linda Barnabé fez com a igreja. Vamos em Atos 9, 19. Atos 9, 19. Eu vou ler a parte B. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. 20. E logo na sinagoga pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Irmãos, preste atenção. Preste muita atenção. Espírito Santo traga aqui todo entendimento e nutrição. Saulo havia acabado de aceitar Jesus. E ele foi introduzido à igreja, na sinagoga, e pregava a Cristo, que este era o Filho de Deus. Analise o texto. 21 não. Algo que foi movido pelo Espírito Santo, e Saulo foi introduzido ao serviço à casa de Deus. Ainda Atos 9, verso 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Irmãos, quem era Saulo? Saulo chegava na casa das pessoas, metia o pé na porta, arrancava a mãe, os meninos, matava, levava para a arena para leão comer. Em outras palavras, era um endemoniado. Entendeu? Saulo, esse homem que tinha sangue nos dentes, que amava matar judeu, começou a pregar na igreja, irmãos. Irmãos, a igreja, a religião, ela tem muita dificuldade de entender as coisas e de perdoar. Muita dificuldade. Muita dificuldade. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos temiam, não crendo que fosse discípulo, verso 27. Então esse Barnabé é fera demais. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe
aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome do Senhor. Alguém saiu em defesa. Gente, peraí. Gente, tudo bem que Saulo estava fazendo um monte de coisa, matou muitos irmãos nossos. Mas presta atenção. Há um mover do Espírito Santo. Tem um governo sobre todas essas coisas. E a gente precisa estar atento naquilo que o Espírito Santo está fazendo. Irmãos, quem é que matou Jesus? Foi Roma? A igreja. A igreja matou Jesus. Quem é que queria impedir a obra do maior apóstolo bíblico que tem? A igreja. Irmãos, a religião, desculpa, serve para nada. Religião não serve, irmãos. É a milésima vez que eu falo isso aqui, e eu vou morrer falando. Nós não estamos aqui por uma religião. Irmãos, bem-aventurados são os pacificadores. Os pacificadores são chamados filhos de Deus. É, 28. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, 29. E falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam. Irmãos, a igreja não entende muita coisa. Eu entendi, cara, foi legal a palavra dele lá na igreja hoje, mas eu não creio dessa forma, eu não penso dessa forma. Deus não tem compromisso com o que eu penso, com o que eu falo, irmãos. Deus tem compromisso com a palavra dele. É com a palavra dele, não é com aquilo que eu estou falando, não é aquilo que é Bíblia. O povo que havia sido escutar o discurso de Barnabé, ainda estava querendo matar Paulo. Ainda queria matar Paulo, irmãos. O que Barnabé tem que fazer? Irmãos, eu tentei introduzir ele. Eu tentei mostrar como aquele homem ali, Deus tinha obra na vida dele, mas vocês não estão entendendo. Verso 30. Sabendo, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareio e enviaram a Tarso. Verso 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor, e a consolação do Espírito Santo era com eles. Irmãos, houve muita dificuldade de Paulo permanecer naquele lugar. Mas tem lugares que as pessoas estão preparadas. E a igreja precisa se preparar. A igreja de Antioquia estava qualificada a receber Saulo. Irmãos, eu admiro a paternidade de Barnabé. Aquela pessoa que abraçou Saulo como um filho. Irmãos, preste atenção que eu quero falar agora sobre a sua paternidade, sobre a minha paternidade, sobre o que é ser um pai. Ser pai é entender os dias de hoje. É entender as dificuldades daquilo que as pessoas estão passando, que o seu filho está passando. E direcionar, introduzir, mostrar ao seu filho o caminho, caminhando com ele no caminho, trazendo ele para bem perto de você. Pai, se o seu filho não tem te conhecido, eu postei uma mensagem hoje sobre o Dia dos Pais. Parabéns aos papais que entendem o ofício de ser pai. Irmãos, pai ausente não é pai. Filho que tem pai ausente é filho bastardo.
Irmãos, quando nós abrimos mão de amar os nossos filhos, alguém vai amar. E muitas das vezes é lá de fora. É lá de fora. Barnabé falava com intrepidez. Barnabé era firme com a igreja, e com certeza ele era firme com Paulo, com todos aqueles, porque era a sua postura. E Barnabé é alguém que entendeu a obra de Deus. Barnabé é alguém que viu aquela pessoa que precisava de direcionamento. Queridos, prestem muita atenção. Nossos filhos hoje precisam ser direcionados. Antigamente, quando eu era jovem, eu via alguém falar: meu filho, quando crescer, vai ser pastor. Hoje os pais não falam isso. Meu filho vai estar no altar. É raro. É raro. Queridos, eu e você somos responsáveis de liberar palavras de salvação, de transformação, de direcionamento. Queridos, eu tenho o prazer de falar para os nossos filhos o quão são lindos. Irmãos, eu vou falar para você, eu nunca vivi um dia dos pais tão profundo como esse. Eu não vou expor as pessoas, mas eu tenho me tornado apaixonado com aquilo que Cristo faz em mim. E eu vou compartilhar com vocês, porque eu não abro mão da minha paternidade sobre os nossos filhos, sobre a igreja. Me permita, quero compartilhar com vocês. Pai, eu leio isso aqui para a glória do Senhor. Que o Senhor cresça e que eu diminua. Querido pastor, neste dia dos pais, quero dedicar algumas palavras a você, que tem sido uma verdadeira inspiração e um apoio incondicional na minha vida. Embora não sejamos parentes de sangue, sinto que você ocupa um lugar especial no meu coração como um pai. Sua sabedoria, compaixão, dedicação ao próximo são exemplos que me motivam todos os dias. A forma como você cuida da nossa comunidade e compartilha a palavra de Deus traz conforto e esperança a todos nós. Neste dia especial quero agradecer por tudo que você representa a minha vida. Que Deus continue a abençoá-lo e guiá-lo em sua missão. Espero que hoje seja repleto de alegria e amor, assim como você oferece a todos ao seu redor. Feliz Dia dos Pais. Irmãos, eu sou apaixonado com os nossos filhos. Vou ler só 2. Bom dia, tudo bem? Feliz Dia dos Pais. Vai estar para sempre em meu coração. Eu amo você. Irmãos, eu abraço os nossos filhos barbados. Beijo os nossos homens. E eu estou aqui para isso, irmãos. E eu estou aqui para isso. Irmãos, eu sonho com os nossos filhos. Eu sonho com aqueles que não estão. Tenho desafiado a equipe de louvor a trazer o Marcelo e o Mateus. Desafiado. Provocado. Cria oportunidade. Conecte neles. Orem por eles comigo. Queridos, o apóstolo Paulo era alguém que entendeu uma necessidade. Paulo é um homem de Deus maravilhoso, mas se não tivesse um Barnabé. Irmão, se Barnabé não tivesse feito, você não teria 1 Coríntios, 2 Coríntios, Filipenses, Hebreus, Efésios. Arranca da sua Bíblia e joga fora, irmãos. Irmãos, o Senhor precisa levantar Barnabés nos dias de hoje. Uma igreja saudável é feita de Barnabé. Uma igreja saudável é feita de Barnabé.
Quando eu era bem jovem, criado aos pés do pastor Daniel na sua casa, a gente cantava uma música. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Irmãos, eu sei de onde eu vim, de onde eu estou indo, para onde eu estou indo, irmãos. Estão entendendo, irmãos? Irmãos, Barnabé tipifica uma paternidade que muda a história da igreja, irmãos. Muda a história da igreja. Presta atenção. Eu havia falado antes, mês passado, que esse mês eu iria trabalhar sobre igreja. Eu estou dizendo para você, a igreja de hoje precisa entender o que é ser Barnabé. Você só vai entender isso se você tiver no Espírito Santo. E eu, estrategicamente, na direção do Espírito Santo, dediquei todos os cultos de quinta-feira sobre o Espírito Santo. Desconstruí muitas coisas sobre a pessoa do Espírito Santo. E mostrei na palavra como nós precisamos crescer. Irmão, se você estivesse aqui no culto de quinta-feira. Se você estivesse entendendo tudo que eu tenho falado. Irmãos, o Espírito Santo é sobre essa casa. O Espírito Santo age sobre este lugar, irmãos. Eu ainda quero ler aqui. Acabei, né? Ali, 31. Saulo tentou se juntar, a igreja não entendia, né? Um desafio. Verso 31, nós precisamos do Espírito Santo, da consolação do Espírito Santo, da paz do Espírito Santo, sobre permanecer no Senhor. Irmãos, permanece no Senhor, fica quieto, guarda os seus ouvidos. Você é templo do Espírito Santo. Abra comigo Hebreus 12 e eu quero caminhar para terminar essa mensagem. Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos, é tanta coisa que tenta se apegar a nós. Irmãos, muitas coisas o inimigo tenta paralisar, irmãos. Paralisar. Corra com perseverança para a carreira que está proposta. Irmãos, preste atenção. Todos os seus dias foi escrito, todos os seus dias foram contados quando você ainda estava no ventre da sua mãe, quando você ainda era um projeto de Deus. E eu te pergunto, você está vivendo os propósitos do Senhor? Você está diante daquilo que o Senhor espera, fazendo aquilo que o Senhor traçou para você? Como está a sua vida? Onde você está? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição
dos pecadores contra si mesmo. Irmãos, Jesus morreu por quem? Por nós bonitinho, limpinho dentro da igreja? Adoradores, dizimistas, ofertantes, lavados e remidos? Não. Para que vocês não se cansem, nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Presta atenção, ninguém está pronto. Nós todos ainda somos pecadores, ninguém está pronto. A palavra fala, o Espírito está pronto. Pronto para que a obra seja concluída. Mas nós não. Nós não. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Vocês esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga a todo filho a quem aceita. Irmãos, preste muita atenção. Nós estamos fazendo 10 anos como igreja. Você não cresce mais porque você não consegue me ouvir. As minhas palavras só te informam e você não se nutre. Se você quer transformação, se você quer viver algo novo na sua vida, você precisa ouvir a minha palavra. Você precisa ouvir a minha voz, porque sou boca de Deus neste lugar, irmãos. Irmãos, aqui é uma casa, e o Senhor nos dá pastores segundo o seu coração, para que governe uma casa com inteligência e sabedoria. Irmãos, Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, e como eu tenho buscado isso, como eu tenho perseguido isso. Eu, como você, não estou 100% pronto. Como a gente precisa ser cheio, como a gente precisa crescer. Irmãos, nós vamos fazer 10 anos, e para a gente continuar crescendo, e que tudo avance e tudo cresça, é preciso entender direcionamento. Quando um filho está dentro de uma casa e não entende o governo dos pais, isso não é uma família. Isso não é uma família. Irmãos, preste muita atenção. O céu só tem uma voz, e é do Espírito Santo. O céu só tem uma voz, e é do Espírito Santo. Quem me ajuda? Eu perdi onde eu estava. O vento mudou minha Bíblia para ajudar. Obrigado. Tem até cola ali, eu dormindo. Obrigado, Jaci, João. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita, ou corrige, exorta, né? Bate no bumbum mesmo, a qualquer que o recebe por filho. Irmãos, quem é filho de Deus está numa igreja, irmãos. Quem é filho de Deus ouve a palavra, entende a palavra, sabe assimilar a palavra que dói, confronta, recebe a correção, é direcionado. 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há a quem o pai não corrige? Vanessa, não corrige o Heitor não, para você ver que monstrinho que vai virar. Não corrige não, para você ver.
Irmãos, a sociedade hoje é grave o problema. Na mensagem que eu compartilhei hoje, há um desafio para os pais. Porque além da gente não poder corrigir tanto, se alguém escutar e falar que você, realmente deu umas na bumbum lá, você pode ter problema. Ainda mais se for em público, é que você está frito. Se tiver filmado, você está frito. Cuidado. Irmãos, a gente precisa suportar a correção. A gente precisa entender a correção, irmãos. A gente precisa entender a correção. Irmãos, a conclusão que eu cheguei: todo carro, quando ele anda, quanto mais você usa, mais ele desalinha. E como aquela conferência para mim foi um alinhamento. Irmãos, preste atenção. Eu, com toda a minha história, dia 8 agora eu fiz 31, eu e a Dani. Esqueci mais não, tá, Dani? E o pastor Ricardo também. Eu sempre lembrava do Ricardo, eu não lembrava dela, irmãos. 31 anos de conversão e batismo. No meu caso eu considero até a conversão. Eu disse às águas, falei, meu Deus, será que é isso? E nunca mais. Irmãos, quando eu converti, eu nunca mais me desviei. Nunca mais. Tenho 31 anos no Evangelho. Sempre tive fome e sede da palavra. Sempre. Eu tenho 49 anos, 31 aos pés do Senhor. E a gente precisa pensar essa caminhada. Eu perdi que eu ia falar. E suportar as correções, Irmãos, mesmo estando 31 anos, irmãos, eu preciso ler a Bíblia. Irmãos, eu já falei aqui, eu peguei os 48 anos, se eu comesse X gramas de comida por dia, ou quilo, não lembro mais a conta, é como se eu já tivesse comido 17 toneladas de comida em 48 anos, mas isso não sacia a minha fome de hoje. E a verdade espiritual é a mesma. Faça essa conta para você depois, quantos anos você tem de vida, quanto que você já fez cocô. Falar assim para você entender. Nós já fizemos merda demais, irmão. Mas você ainda vai precisar comer hoje à noite ainda. Hoje à noite ainda. Você ainda precisa alimentar. Então, queridos, nós precisamos continuar alimentando, recebendo a palavra, sendo admoestado pela palavra. Bora lá, quero ler até o 11. Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Irmãos, se você não entende a correção de Deus, você não é filho de Deus. Irmãos, nem toda luta que você está passando, você deve orar para Deus tirar a luta que você está passando. A primeira oração nossa é: por que, Senhor? Senhor, isso é uma forma de correção? Senhor, me ensina a passar por esse processo, a entender aquilo que o Senhor está fazendo. Irmão, Jesus sabia que precisava passar pela morte. Qual foi a oração? Senhor, se possível, Senhor, se der um jeito aí, passa de mim esse cálice. Senhor, que eu não tenha que passar por essa cruz, mas em tudo seja feita a tua vontade. Porque não é sobre a vontade de Jesus, mas é sobre a sua. Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne. Olha a comparação do espiritual com o exemplo da família. Tal é a verdade espiritual. Irmão, você espera que só o Senhor que vai tocar na sua vida? Você espera que só o Senhor vai tocar na sua vida? Irmãos, eu reuni um grupo de pessoas aqui da igreja há muito tempo. E eu chamei de intimidade quando nós começamos 2024, porque o tema desse ano é 2024.
E uma das coisas que eu imbuí alguns casais foi: olhem para mim e fiquem atentos comigo. Eu preciso que vocês me ajudem. Porque eu desci mais um pouquinho lá no início do ano. Eu descia um pouquinho a mais, porque eu entrei em outro nível de intimidade com a igreja, mas nem todos estão prontos. Com uns eu ainda tenho que tratar como meninos, porque não conseguem me ouvir. Irmãos, leia a Bíblia. Sabe por que eu fiz isso, irmãos? Porque eu abracei mais em 2024. Eu beijei mais em 2024. E um dos exemplos que eu falei: se vocês verem que eu estou passando, estejam atentos. Quem está aqui sabe, pode te confirmar depois. Se você quiser, me pergunta que eu te dou o nome de 1, 2, 3 casal. Irmãos, eu sou muito intencional e sei o que eu estou construindo. Não estou brincando. O mundo espiritual é real. Irmãos, como eu gosto de jogar xadrez, eu preparo as pedras antes. Porque uma igreja se governa com inteligência também. Isso é bíblico. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nos reverenciamos, e nós os reverenciamos, ou seja, quando os nossos pais nos corrigem, a gente fala: é meu pai, aquele cara ali é meu pai, velho. Não nos sujeitaremos muito mais aos pais do Espírito. Espírito ali com E minúsculo. Para vivermos. Queridos, quem pois quer viver e achar paz diante do Senhor, é preciso permanecer no corpo. Um corpo saudável produz vida. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes pareciam, mas este para nós proveito, para sermos participantes da sua santidade. Irmãos, a correção vem para direcionar. Para direcionar. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser gozo, não parece ser boa. Quando a gente ganha uma correada, não parece coisa boa. Senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça. Nos exercitados por ela. Essa tradução é meio complexa. Eu quero ler o meu versículo, é o 11, 12 e 11. Na verdade, toda disciplina a ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico, que tem sido por ela exercitados frutos de justiça. Frutos de justiça. Irmãos, a gente precisa entender um pouquinho mais do reino de Deus, da caminhada com o Senhor, sobre permanecer. Irmãos, vou voltar lá em final de julho. É preciso entender a igreja, os desafios da igreja. Você sendo templo do Espírito Santo, você precisa funcionar. Você precisa funcionar e se mover no Espírito, ser cheio do Espírito. Aquele que ora em línguas, ora bem, o céu entende. Culto de quinta-feira. Aí você entende agora, quando você vive a casa de Deus, você entende o que é ser filho. Tem governo, tem disciplina, tem exortação. A casa que Barnabé chega, a graça do Senhor era repleta, estava legal. E ele trouxe exortação. E ele trouxe
Saulo, e Saulo começa a ensinar, e por um ano ali eles trabalham, ensinam, e depois enviam. Irmãos, essa casa, a palavra de Deus fala que os nossos filhos são flechas na aljava. Quem entende a correção, flecha na aljava, você puxa para trás. Quanto mais você puxa para trás, você solta, mais longe vai. Mas quando não entende a correção, se perde. Irmãos, esse maior texto foi de uma pessoa que virou para mim, nossos jovens: pastor, eu estou querendo fazer isso, tatuagem, piercing, blá, 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 mas eu queria a palavra do Senhor. Se o Senhor falar que eu posso, eu vou fazer. Eu falava: olha, eu vou te falar uma coisa. O Vitor colocou brinco contra a minha vontade, e eu falei para ele que ficou ridículo. Você quer pôr, você quer pôr. Eu sempre liberei palavra para você. Como você é bonito ou bonita, porque eu quero preservar a identidade. É direito seu. Irmãos, eu não estou aqui para oprimir. Estou para ensinar quem quer. Eu não vou pôr nas suas palavras, pastor. Falei: eu te amo, querido, querida. Tenha liberdade. Cresça no Senhor. Tem tantas coisas mais importantes. Irmãos, continue firme. Nós estamos fazendo 10 anos. Tem tanta coisa para fazer. Imaginou se Barnabé não tivesse intervido na história de Saulo? Quando você for ler o livro de 1 Coríntios, Efésios, Filipenses, Gálatas, você fala: meu Deus, obrigado por Barnabé. Feche os seus olhos. Senhor, santo é teu nome, Senhor. Pai, nós não queremos informar ninguém nada aqui. Pai, nós queremos aqui, Deus, nutrir. Pai, nós queremos sair daqui essa noite nutrido. Pai, toda religião tem um Deus. Em Jesus nós temos um Pai. Hoje é dia dos pais e nós celebramos a paternidade. Pai, a palavra de hoje, ela é paternidade. Sobre ser pai, sobre amar, sobre direcionar, sobre colocar no lugar do outro, ser agente de mudança na vida de outro, para que todos usufruam da graça de Deus, para que todos entendam a graça de Deus, para que todos avancem no reino de Deus. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, Senhor, nós agradecemos porque o Senhor verdadeiramente é Deus. Pai, há um governo do Espírito Santo sobre nós, há um governo do Espírito Santo sobre essa casa, Senhor. Pai, nos capacita, nos fortaleça, Pai, a não ser autoritário com os nossos filhos, Pai, mas construir eternidade na vida deles. Senhor, a construir eternidade na vida deles. Pai, seja o Senhor, ó Deus, a fazer. Pai, seja o Senhor, ó Deus, a trazer direção. Pai, seja o Senhor a trazer graça. Pai, nós temos pessoas aqui que já não têm mais os seus papais e almejam, ó Deus, um direcionamento. Pai, que haja, Deus, aqui Barnabés nessa casa. Pai, que o Senhor levante nessa casa, Deus, Barnabés, aqueles que vão, ó Deus, nos ajudar, ó Deus, com os nossos filhos espirituais. Pai, aqueles que vão, ó Deus, conosco direcionar, ó Deus, cada vida, Senhor. Opera, Senhor, aqui sobre nós. Senhor, direciona aqui sobre nós, Senhor. Pai, nós não queremos ser filhos bastardos. Pai, nós não queremos ser filhos, ó Deus, bastardos. Pai, que não aceitam o direcionamento, a correção, que não entende aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Pai, que o Teu Espírito Santo venha fluir neste lugar. Pai, que possamos sair daqui entendendo que Deus nos ama e Ele preparou tudo desde sempre. Nunca foi um plano B, Jesus.
Pai, o Senhor criou perfeito todas as coisas, Pai, mas o homem preferiu comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não era para comer. Pai, nos ensina a comer da árvore da vida, que produz vida, que produz transformação, que produz santidade, que produz unidade. Pai, nós pedimos ao Senhor pela nossa igreja que completa, Senhor, esse mês 10 anos. Senhor, nós queremos, ó Deus, a cada dia crescer no Senhor. Pai, nós queremos a cada dia se mover no Senhor. Pai, como Moisés falou, se o Senhor não for, nós não iremos. Senhor, é sobre a palavra do Senhor, é sobre o governo do Senhor. Senhor, se o Senhor não for, nós não iremos. Senhor, que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, continue governando essa casa, direcionando essa casa. Pai, seja o Senhor, seja a Tua mão, seja a Tua graça, Pai, em nome de Jesus.